Ele foi chamado para ser profeta numa época de crise para o seu povo. O tempo de expansão e glória e prosperidade já havia passado, mas o povo não aprendera a ser fiel e obediente a Deus. Agora, viviam sob a ameaça do expansionismo do Império Assírio, que ficava a leste, mas vinha com as suas invasões a partir do norte, ou do Egito, que também era outro império que queria se expandir e vinha do sul. A situação que poderia ser expressa pelo ditado que temos aqui em nossa cultura: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas havia uma saída, era para cima, levantar os olhos e confiar em Deus, pois o próprio profeta já havia anunciado para aquele povo: para permanecer firme é preciso ter fé. Mas esta saída havia sido recusada pelo rei e pela maioria do povo. Apenas um remanescente, um restante, continuava firme, permanecendo na fé. Na sua própria chamada, ou no seu próprio chamado para ser profeta, a incredulidade do seu povo lhe fora comunicada. Lhe fora dito que ele pregaria, mas para ouvidos moucos, a maioria não ouviria. E, consequentemente, um desastre configurado na perda da terra, na perda do templo, na perda do rei, do governo e da dinastia davídica, e, por fim, o exílio. E este tempo de desastre cada vez mais se aproximava. Mas também lhe fora revelado que isso não seria o fim do seu povo. Para além daquele desastre iminente, para além da dispersão que o seu povo sofreria sendo espalhado por muitas terras, poderia se avistar a esperança de um novo reino, o reino messiânico, que instalaria um tempo de justiça, prosperidade e paz sobre a terra. Um descendente da linhagem davídica, um descendente do rei Davi, assumiria o trono, num futuro distante, claro. E esse, que seria o Messias, isto é, o ungido pelo Espírito de Deus, estabeleceria um reino de absoluta justiça. E é sobre esta esperança que o capítulo 11 do seu livro, o livro das profecias de Isaías, nos mostra. Sobre esta esperança gloriosa do reino messiânico que Deus trará sobre a terra. Vamos abrir nossas Bíblias e ler o capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Após terminar seu ministério profético, que durou mais ou menos meio século, o profeta Isaías, junto com aqueles seus discípulos, se reuniu e coordenou, editou estas profecias e colocou na forma como elas aparecem aqui. Profecias que ele havia pronunciado durante os 50 anos de ministério. Algumas destas profecias, inclusive, ele tinha escrito, deixado como se fossem pedaços de papiro, como se fosse hoje em pedaços de papéis soltos, mas depois então ele organiza, faz uma edição, e desta edição surge o livro que nós temos, o livro do profeta Isaías. E no capítulo 11 nós lemos assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor.
Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não invejará Judá, e Judá não hostilizará a Efraim. Antes, voarão por sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer um o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Oremos agora. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra e nós suplicamos a Tua graça, nos dando entendimento, apreço e desejo de obedecer. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O contexto histórico desta profecia eu já mencionei na introdução da mensagem. Era um tempo em que o reino de Judá estava sendo ameaçado pelo grande império da Assíria, mas o povo de Judá, ao invés de se curvar diante de Deus por causa desta ameaça, acreditava em seus próprios recursos, especialmente no seu potencial de conseguir alianças para se defender e não ser invadido. Diante da recusa em confiar e acreditar em Deus, o profeta Isaías já havia anunciado o juízo que viria. Mas ele também mostra que Deus, no controle de toda a história, depois de trazer juízo sobre o seu povo, traria também juízo sobre a Assíria e a restauração do seu povo. E a restauração desse povo é descrita aqui, neste capítulo 11, em 2 poemas que são ligados por 2 versos em prosa. O primeiro poema,
que vai dos versos 1 a 9, que nós notamos ser linguagem poética, pelas figuras que traz, figuras de imaginação, figuras que projetam imagens em nossa mente, e também pelo paralelismo poético, que é uma característica da língua hebraica, na qual foi escrito o Antigo Testamento originalmente, na qual uma segunda linha repete com outras palavras o pensamento da primeira linha. Depois, aliás, neste primeiro verso, o autor nos anuncia o reino de Deus, fala do rei, a origem do rei, a capacitação do rei, o caráter do rei e o tipo de reinado que ele implantaria. Um reinado com justiça e com paz universal. Esse primeiro poema, estes versos, nós abordamos hoje pela manhã. Agora nós vamos tratar das transições nos versos 10 e 11 e do segundo poema, e vamos fazer isso mostrando dois aspectos deste reino universal de Deus, desse reino de justiça plena, de paz ampla que Deus vai instalar. O primeiro aspecto é que nesse reino justo e de paz universal, que o Messias vai instalar, haverá um lugar para os gentios, haverá um lugar para as nações gentias, isto é, ao povo que não é judeu. Isso vai aparecer no primeiro verso da transição, que é o verso 10, que diz assim: naquele dia recorrerão as nações para a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. A expressão naquele dia, evidentemente, não se refere a um período de 24 horas, mas a um período de tempo mais amplo, como nós até usamos em nossa língua, né, quando nos referimos que no dia que acontecer isso ou no dia que acontecer aquilo, a gente não está se referindo a um certo dia específico do calendário, mas ao tempo em que isso surgir. É isso que o autor quer dizer. Você vai ver várias vezes no Antigo e no Novo Testamento a expressão naquele dia ou no dia do Senhor e assim por diante. Aqui a expressão naquele dia se refere ao que o autor já está contando nos versos anteriores, que é exatamente o reino messiânico, o reino justo e de paz universal que o descendente de Jessé trará para o mundo. Então, nesse reino, no tempo deste reino, do descendente de Jessé, e ele diz aqui a raiz de Jessé, e vamos perceber uma diferença entre raiz de Jessé, que aparece aqui, e raiz de Jessé, que aparece no primeiro verso, aí no capítulo 11. No capítulo 11, verso 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, isso é, das raízes daquele tronco, vai sair um renovo, um ramo verde. E como eu já expliquei, a ideia aqui projetada na nossa imaginação é que a dinastia davídica, os reis da família de Davi, que vinham ocupando o trono de Judá, o trono ali em Jerusalém, desde Davi, Salomão, Roboão, Asa e assim por diante, até o período dos filhos do rei Ezequias, vinha tendo essa dinastia, um filho herdava o trono do pai, e assim ia indo. E havia uma promessa de Deus, que essa dinastia traria um reino, um rei que reinaria para sempre. Mas diante da desobediência e da infidelidade,
essa dinastia foi cortada. Então a ilustração é de uma árvore simbolizando a dinastia, mas aí a dinastia foi cortada. O rei Joaquim, o último rei da dinastia, foi levado para o exílio na Babilônia e lá ficou. E depois dele veio um tio dele, o Zedequias, que reinou, mas também foi levado cativo. E a partir daí, nenhum rei mais ocupou o trono em Jerusalém. Então, a ideia de uma árvore que foi cortada, que foi esquecido o tronco, ficou o tronco com suas raízes, mas depois de tanto tempo, esse tronco, parecia que tinha secado, que não tinha mais vida, que a dinastia davídica, que o reinado davídico não mais surgiria. Mas Isaías está dizendo, não, daquele tronco aparentemente sem vida, vai brotar um rebento, vai surgir um ramo arrebentando o tronco e surgindo. De suas raízes vai surgir um ramo verde, um renovo. E a palavra renovo, como eu expliquei de manhã, uma palavra semelhante à palavra nazareno, da qual o Senhor Jesus foi chamado, e Mateus, no capítulo 2, verso 23, usando esse jogo de palavras, faz referência a essa profecia, dizendo, Jesus, então, foi morar em Nazaré, seus pais o levaram para morar em Nazaré, para que se cumprisse essa profecia, de que ele seria este renovo que surgiria. Então, no versículo 1, o Messias é este ramo que surge da raiz de Jessé. Quando chega no verso 10, é dito que ele, o Messias, é a raiz de Jessé. Então, no versículo 1, é dito que Jessé, quem foi Jessé? O pai do rei Davi, é a raiz da qual brota este rei, da qual brota o Messias, isto é, o Messias vem da linhagem de Jessé, da linhagem do pai de Davi. Mas, agora no verso 10, é invertido. O Messias é a raiz de Jessé. O Messias é quem dá origem a Jessé. Um versículo diz, ele descende de Jessé. Outro versículo diz, não, Jessé é quem descende dele. Jessé é quem vem dele. E agora, qual dos dois versículos está com a verdade? Será que o Messias é descendente de Jessé? Ou Jessé, que é descendente do Messias? E aí? As duas coisas, certo? E isso fica muito claro em outros textos das Escrituras. O Messias tanto vem de Jessé, humanamente, como nos diz o livro de Romanos, ele é da família de Davi, ele veio da descendência de Davi, mas ele também é o que deu origem a Davi, porque ele é Deus. Abra sua Bíblia para Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Nessa profecia, visão dada ao apóstolo João, nós lemos assim as palavras de Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu quero me deter nos primeiros títulos. Eu sou a raiz e a geração de Davi,
Aqui o próprio Jesus está dizendo, eu sou, em primeiro lugar, a raiz de Davi. De onde Davi brotou, de onde Davi surgiu. A palavra raiz, no Novo Testamento, tanto tem o sentido literal para uma planta, aquela parte da planta que sustenta a planta, aquela parte da árvore que sustenta a árvore, como na parábola do semeador, que fala do segundo tipo de semente, que não tinha raiz e por isso secou. Então aqui é um sentido literal. Mas a palavra raiz também é usada para causa, para aquilo que produz alguma coisa. Como lá no livro de Hebreus, não haja entre vós raiz de amargura. Isso é, não haja causa para produzir, para provocar a amargura. Ou no livro de Timóteo, que diz que o amor ao dinheiro é o quê? Raiz de todos os males, o que provoca todo tipo de mal. Então a palavra raiz fala da origem, da causa. E aqui em Apocalipse, nesse sentido figurado, então é dito que Jesus é a causa, é aquele que produziu Davi. Mas o segundo título que aparece aí, é que Jesus diz, eu sou geração de Davi. O que ele quer dizer agora? Que eu vim da família de Davi. Então Jesus, tanto é a causa da família de Davi, ele criou a família de Davi, por ser Deus, como por ser homem, ele nasceu da descendência de Davi. Então o profeta Isaías não errou nem em um versículo e nem no outro versículo. E quando a gente estuda com mais cuidado, a gente percebe que o Antigo Testamento já deixava bem claro que o Messias prometido, além de humano, também seria divino. Que além de homem, que nasceria da família de Jessé, também seria Deus, que criou a família de Jessé, que fez surgir a família de Jessé. E um outro texto que comprova isso está em Mateus, capítulo 22. Versos 41 a 45. Aqui Jesus está no momento em que os líderes religiosos de sua época estão questionando, estão testando, estão procurando pegá-lo em alguma falha para mostrar que ele não é aquele que afirma ser, que ele não é o Messias que está afirmando ser. Então, estas pessoas fazem várias perguntas sobre pagar imposto, sobre a ressurreição. E chega um momento em que se inverte, é Jesus que faz perguntas para os líderes religiosos. As perguntas que os líderes religiosos fizeram a Jesus, todas Jesus respondeu. Mas vamos ver como os líderes religiosos se saem diante da pergunta que Jesus faz a eles. Jesus pergunta ali aos fariseus, verso 42, o que vocês pensam do Cristo? Vamos parar um pouquinho. A palavra Cristo significa o que mesmo? Ungido, Messias. Em nossa língua, nós temos 3 palavras que designam a mesma pessoa. Messias, que é a palavra originada na língua do Antigo Testamento, no hebraico. Messias, ungido. Cristo, que é a palavra originada na língua do Novo Testamento, o grego, Cristo, ungido. E a palavra do nosso próprio português, que é ungido. Então, a princípio, estas palavras eram um título que apontava para aquele escolhido por Deus para trazer o reino de Deus neste mundo, aquele reino de justiça. Como nós lemos aqui no capítulo 11, a primeira parte. Aquele que seria ungido pelo Espírito, que o Espírito pousaria nele, viria sobre ele, faria uma habitação nele,
descansaria nele, permaneceria nele, para capacitá-lo para trazer o reino de Deus. Então, Jesus está perguntando para os líderes religiosos: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E o que os líderes religiosos respondem? De Davi. Os líderes religiosos estavam certos? Sim. O que nós temos lido em Isaías 11? Que ele viria da família de Jessé. E Jessé foi pai de Davi, então ele viria da família de Davi. Então era filho de Davi. Aí Jesus faz outra pergunta. Então como é que Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é ele seu filho? Estão percebendo a pergunta de Jesus? Os fariseus respondem: não, o Messias é filho de Davi. Ah, muito bem. Mas se ele é filho de Davi, como é que Davi, falando com o seu filho, chama esse filho de Senhor? Chama esse filho de Deus. Como pode ser isso? Me expliquem isso. Porque se ele é filho de Davi, seria ele o Messias que deveria chamar Davi de Senhor. Mas aqui, Davi, dirigido pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor. E aí o que acontece com os líderes religiosos? Não conseguem responder. Penso que talvez eles não tenham pensado bem em Isaías capítulo 11, no versículo 1 e no versículo 10. Hoje a gente acha fácil porque a gente já tem todo o Novo Testamento para explicar, vamos deixar isso claro, certo? Mas se a gente estivesse na mesma situação deles, talvez a gente também não conseguisse explicar. O que Jesus está dizendo aqui? Que o Messias era descendente de Davi, sim, era humano, mas era só isso? Não, ele também era Deus, era o Senhor de Davi, era o dono de Davi. Só que Jesus não estava inventando nada de novo. Lá em Isaías capítulo 11, nós percebemos isso. No verso 1, o Messias era um ramo, seria um ramo que brotaria da raiz de Jessé. E no verso 10, o Messias era a própria raiz que deu origem a Jessé. Homem e Deus. Mas além de dizer isso do Messias, que ele era aquele que deu origem a Jessé, diz que o Messias seria um estandarte levantado para os povos. O que seria um estandarte? Aqui em nossa cultura, nós temos a expressão porta-estandarte. Não temos? Já ouviram falar os jornais anunciando porta-estandarte? Talvez porque a maioria que é muito crente mesmo, não saiba o que é um porta-estandarte. Mas o que é um porta-estandarte? Normalmente é nas escolas de samba, por isso que vocês não sabem disso, certo? Nas escolas de samba, aquela mulher que leva a bandeira com o símbolo da escola de samba. Então, estandarte é uma bandeira que serve como uma sinalização. E na época era utilizada para sinalizar numa guerra onde o exército, aquele exército deveria se reunir. Então, se você pertencesse a uma tropa, né? Você era de um exército e pertencesse ao batalhão tal, o batalhão tal teria o seu estandarte, a sua bandeira, e você chegando, antes de entrar na batalha, se preparando a batalha, você levantaria os olhos, lá está a bandeira, o estandarte do meu batalhão, é para lá que eu vou. Então o estandarte era levantado para sinalizar, era um ponto de referência, tanto nas guerras como para marcar terrenos.
ainda hoje, em alguns loteamentos, quando eles são iniciados, quando eles são lançados, o que é que são colocados entre as fronteiras dos lotes? Certas bandeirinhas de pano colorido, marcando, aqui começa o lote, ali naquela outra bandeira termina. Então é um costume que vem daquele tempo, o estandarte fazia isso. Aqui diz que esta raiz de Jessé, que este Messias seria o estandarte, seria uma bandeira que seria levantada para atrair as nações, para que as nações buscassem, para que os povos então buscassem. A expressão nações, repetida na segunda parte como povos, duas palavras diferentes, mas que eram usadas para falar de quem não era de Israel, quem não era judeu. Então havia a nação de Israel e haviam as nações, os povos. Havia Israel e havia os povos. O reino messiânico, o reino de justiça e paz universal, irá ter um lugar para os não-judeus, irá atrair os gentios. As nações serão atraídas pelo Messias, buscarão o Messias, procurarão o Messias. Então, o Messias, neste versículo, ele deu origem à família de Jessé, uma indicação de que ele é Deus. Mas ele também seria uma bandeira levantada que atrairia as nações que não eram de Israel, os povos que não eram judeus. Mas em terceiro lugar, que ele seria um lugar de repouso e glória. A expressão traduzida na minha versão como morada é literalmente descanso, repouso. E ela tem uma importância muito grande nas Escrituras. Lá no Antigo Testamento, quando o povo tinha saído do Egito e estava marchando no deserto, diz que a arca, lembra da arca no deserto? Lembra, Rivelino? A arca de Noé no deserto? Não? Não lembra da arca de Noé no deserto? Não. Netinha, lembra da arca de Noé no deserto? Também não, porque não era a arca de Noé, certo? A arca de Noé foi muito tempo antes. A arca no deserto era uma caixa que era símbolo do trono de Deus. E é dito que quando o povo levantava acampamento, o povo então estava acampado, né? Eles passaram 40 anos no deserto. Caminha, acampa, descansa, levanta acampamento, desfaz a barraca, caminha de novo. E diz que a arca, que era levada pelos sacerdotes nos ombros, né? Era uma caixa banhada de ouro com uma tampa toda de ouro, que era o propiciatório, com 2 querubins também de ouro. Então 4 sacerdotes levavam, porque havia varais de madeira também cobertos de ouro. Então 2 colocavam aqui os varais nas costas e 2 na frente e eles carregavam. E é dito lá em Números capítulo 10, verso 33, que a arca ia na frente, como Deus indo na frente, como o trono de Deus indo na frente, para encontrar lugar de repouso. Então a ideia é, nós levantamos acampamento, agora nós vamos caminhar. E Deus vai na nossa frente encontrar um lugar para a gente descansar, para encontrar repouso. Mas também é dito que o repouso final daquela caminhada seria a terra de Canaã. Deuteronômio capítulo 12, verso 9. Que quando eles chegassem na terra prometida, quando eles chegassem em Canaã, pronto, agora a gente não vai precisar mais ficar armando e desarmando barraca, mudando daqui para acolá, hoje aqui, amanhã acolá. Não, agora Deus nos deu o descanso, Deus nos deu o repouso. Mas todos estes repousos eram simbólicos, como o livro de Hebreus vai dizer. Por quê? Porque depois é dito que o templo que Salomão construiu foi o repouso
repouso, o lugar de descanso da arca, do trono de Deus. Que a dinastia davídica foi o repouso em termos de governo, que agora o povo não precisava mais ficar mudando desse governo para esse governo, para esse governo, para esse governo. A dinastia davídica seria o seu repouso. Mas todos esses repousos, como diz o livro de Salmos, no capítulo 132, no capítulo 95, eram símbolos de um repouso futuro. E é isso que o livro de Hebreus diz. Que aqueles momentos de repouso eram prefigurações de algo maior que ainda viria. E quando é que será o verdadeiro repouso? No reino messiânico. E é isso que Isaías capítulo 11, verso 10 está dizendo. Que no Messias, que o Messias será Deus, aquele que criou a família de Jessé, ele será a bandeira, o ponto de referência que vai atrair nações de toda a terra, mas que ele também será lugar de repouso e de glória. E lembra de Jesus ter dito algo assim? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim, Jesus disse, vocês vão encontrar o repouso. Em mim vocês vão encontrar o descanso. Sim, o Messias prometido é o lugar de descanso. Somente no Messias, somente em Jesus, nós encontramos descanso. Nós todos, de uma maneira ou de outra, vivemos cansados. Cansados com as rotinas da vida, cansados com as fadigas dos trabalhos, cansados com os trabalhos que os outros dão para a gente. Mas, acima de tudo, cansados com o nosso próprio pecado. Se você parar para pensar com honestidade, você vai ver que o que mais lhe cansa e o que mais me cansa não é a vida em si, não são as turbações externas, não são os outros, mas são os meus maus hábitos, as minhas procrastinações, os meus vícios, as minhas teimas, os meus pecados, os meus próprios desapontamentos, as minhas idolatrias com expectativas irreais da vida, aquelas apostas que a gente faz na vida para a felicidade, ou num estudo, ou num trabalho, ou num concurso, ou num relacionamento, ou seja lá no que for, e aí a gente vai experimentando o que não dá certo. Tentou jogar a vida nisso, agora com isso eu serei feliz. E você descobre que não. Aí você vai para aquilo, agora com isso eu vou ser feliz. E você descobre que não. Agora vai para aquilo. Aí chega uma hora que você fica cansado, frustrado, exausto. Só há um lugar de descanso. Jesus Cristo, o Messias. Só Ele é lugar de descanso. Enquanto você estiver apostando sua felicidade num relacionamento, num curso, numa carreira, num negócio, numa família, nisso ou naquilo outro, você vai ficar cansado. Porque nada disso dá descanso. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, me entendam. É aquela ilustração que eu costumo usar. Uma cadeira dessa foi feita para quê? Para sentar. Mas se um dia queima a lâmpada lá de casa e eu resolvo usar a cadeira como escada, ela pode até funcionar, não pode? Mas ela também pode o quê? Quebrar e me jogar no chão. Essa cadeira não presta. Não, não é a cadeira que não presta. Eu fui quem quis usar a cadeira para aquilo que ela não foi planejada.
Isso a Bíblia chama, sabe de quê? Não no caso da cadeira, eu estou apenas ilustrando, mas chama, sabe de quê? De idolatria. Sabe aquela vez que você troca o carro, não porque você quer um melhor transporte, mas porque o carro agora com carro novo, você sobe no status, certo? Na expectativa. Agora com carro novo eu seria até mais feliz. Eu estou me achando até mais gente agora com carro novo, mais importante, certo? Eu acho que as pessoas até estão olhando para mim de modo diferente. Sabe o que é isso? Idolatria. É você esperar do carro aquilo que ele não foi planejado para dar. Carro foi planejado para quê? Ser meio de transporte. Para isso, carro serve. Pronto. Locomoção. Mas se você começa a encarar o carro como símbolo de status, símbolo da sua identidade, de se considerar uma pessoa de maior valor, porque o seu carro é zero, você está cometendo idolatria. Aí o que você vai descobrir? Que o carro, apesar de ser muito bom, ele dá trabalho. Descobriu isso? Ele dá trabalho, você tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que botar gasolina, tem hora que ele quebra e ele deixa na mão. E isso com tudo na vida. Não é que é ruim. Casamento. Deus providenciou o casamento para companheirismo. Mas se você começa a usar casamento como chave para a sua identidade, para se sentir uma pessoa realizada e mais importante, para se sentir feliz, você vai se cansar, você vai se desgastar. Porque casamento não foi planejado para isso. Ou sua identidade é baseada no seu relacionamento com Cristo, ou sua felicidade é baseada na comunhão que você tem com Deus através de Jesus Cristo, ou você pode casar 1000 vezes e vai morrer cansado de procurar a felicidade sem encontrar. Isso vale para tudo, vale para curso, vale para uma carreira, vale para a família, vale para o que for. Se você está se sentindo frustrado com as suas posses, com o seu emprego, com a sua carreira, com o seu curso, com o seu casamento, com a sua família, antes de colocar a culpa nestas coisas, antes de colocar a culpa no casamento, a culpa na família, a culpa nos filhos, a culpa nos pais, a culpa no emprego, a culpa na carreira, a culpa no governo, a culpa nisso, a culpa naquilo, olhe para você. Olhe para você. Como você está encarando isso? Você não está querendo fazer da cadeira uma escada, não? Você não está querendo extrair mais do que aquilo foi planejado para dar? E talvez por isso você está cansado. Por isso você está exausto. Por isso que chega uma hora que você acha que a vida não vale a pena. Porque só há uma pessoa que dá descanso. Só há uma pessoa que dá felicidade. Só há uma pessoa que realiza a nossa vida. Só há uma pessoa que confere o senso de identidade que eu realmente tenho. E essa pessoa é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto você procurar estas coisas, em qualquer outra pessoa, até numa religião, numa igreja, num líder religioso ou em coisas, você vai ficar cansado. O único lugar de repouso e glória é Jesus Cristo, o Messias. O Messias atrairá as nações, atrairá as pessoas que irão buscá-lo, porque ele será um ponto de referência, mas também um lugar de repouso e de glória. É interessante que o apóstolo Paulo vai citar esse versículo, lá em Romanos capítulo 15, verso 12. E o apóstolo Paulo vai citar esse versículo falando do seu ministério de pregar o evangelho aos gentios. E ele cita 4 versículos aí. E no verso 12, ele cita exatamente esse de Isaías. Veja lá, verso 12.
também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. O apóstolo Paulo diz: parte desta promessa já está se cumprindo hoje, com a pregação do Evangelho, com o anúncio do Evangelho, proclamando Jesus Cristo, aquele que se levantou como estandarte, a raiz de Jessé, que foi levantada como ponto de referência para atrair os gentios. E o apóstolo Paulo interpreta a palavra povos e nações, as palavras povos e nações, como se referindo aos gentios. E nele é que os gentios vão esperar. Onde está sua esperança? Sabe uma coisa que muitas vezes está acontecendo conosco nesse período? A nossa esperança está no fim da pandemia. Sabia que tem muita gente esperando isso? Rapaz, está difícil, mas quando a pandemia passar, vai melhorar. Está difícil, mas quando a pandemia passar, vai melhorar. Com certeza, muita coisa vai melhorar quando a pandemia passar. Mas virão outros problemas, ok? A vida vai ficar somente fácil quando a pandemia passar? Como era a vida antes da pandemia? Era 100% fácil? Não era. Tinha suas dificuldades, tinha os seus problemas. E quando a pandemia passar, virão outros problemas. Não coloque sua esperança nisso. Vamos orar, vamos trabalhar para passar. Mas não é que vai ter um novo mundo, agora que a pandemia passou, um novo mundo só de alegria, só de felicidade. Não coloque sua esperança nisso. Felicidade e alegria só em Cristo. Nele deve estar a nossa esperança. É nele. Um tempo de absoluta justiça e absoluta paz só quando Ele reinar. Nele deve estar a nossa esperança. Então, no reino justo e de paz universal que o Messias vai implantar, haverá um lugar para os gentios, para aqueles que pela fé, conforme proclamado aqui pelo apóstolo Paulo, pela obediência por fé, aceitarem esse Messias. Para você que quer fazer parte do reino messiânico, desse reino que foi descrito no capítulo 11, versos 1 a 9, só há uma porta para entrar. E essa porta é Jesus Cristo. Só através do Messias, Jesus Cristo. Crendo e obedecendo a Ele. Não é uma igreja, não é uma religião, não é um pastor, não é um líder religioso, não é uma prática religiosa. É uma pessoa, Deus, homem, chamada Jesus Cristo. Ele é que abre a porta para participarmos do reino messiânico. E você entra nessa porta hoje, aceitando o Evangelho. Curvando sua vida diante da promessa do Evangelho e da exigência do Evangelho de arrependimento e fé. Sem isso, você estará fora do reino. Sem buscar Jesus, sem correr para Jesus, sem procurar a raiz de Jessé, o estandarte, a bandeira entre os povos, o lugar de descanso e glória, você estará fora do reino. Como o próprio Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas em segundo e último lugar, nesse reino justo e de paz universal, Deus vai restaurar o povo de Israel. A nação de Israel será restaurada. Agora no verso 11, é repetida a expressão naquele dia, que é aquele tempo do reino. O Senhor tornará a estender a mão
A ideia é, ele vai estender a mão uma segunda vez para resgatar. E aí você pergunta, e quando foi a primeira vez que ele estendeu? O próprio texto vai responder no decorrer, especialmente no versículo 16. Foi lá no Êxodo, no Egito, quando ele estendeu a mão para resgatar o seu povo que era escravo do Egito. E o conduziu no deserto e o colocou na terra prometida, no repouso temporário de Canaã, até que o reino messiânico chegasse. Mas aquele povo se tornou rebelde, indiferente para com Deus. E Deus vai precisar de estender a mão uma segunda vez para resgatar, para ir buscar esse povo, para libertar esse povo. E aí ele alista os lugares para libertar o remanescente, lembra? O remanescente fiel, a penúltima pregação nossa no livro de Isaías. O remanescente fiel, aquele que permaneceu crendo, aquele restante do povo, que apesar da desobediência e incredulidade da maioria, persistiu em continuar crendo. Deus há de estender a mão para ir buscar e trazer, aí ele alista, lá na Assíria, na parte leste e norte, lá no Egito, no sul. Patros era uma cidade que ficava mais ao sul do Egito. Nos tempos, para quem estuda a história do mundo antigo, era chamado de Alto Egito, lá onde começava o rio Nilo. Lá na Etiópia, ou Cuxi, que ficava além do Egito, na África. Em Elão, que era a Pérsia, hoje o Iraque. Sinar, a Babilônia, aliás, hoje Irã, na Pérsia. Sinar, que é a Babilônia, hoje Iraque. Amate, que é uma cidade que nós já fizemos referência no capítulo 10, que ficava mais ao norte. Ou as terras além do mar, isto é, ali você pensando, se você morasse lá em Canaã, na época de Isaías, ele está narrando lugares distantes. Olhando para aqui a Síria, olhando mais para aqui a Babilônia, olhando mais para aqui a Pérsia, olhando para aqui Amate, olhando para aqui o Egito, olhando mais para lá Patros, olhando para lá a Etiópia, e olhando para frente o mar Mediterrâneo e todas as terras que estão além do mar Mediterrâneo. E aí Isaías descreve todas essas terras, dizendo, Deus novamente, uma segunda vez, vai estender a sua mão para buscar o remanescente do seu povo, um remanescente fiel, e trazer. E aí usa a linguagem de um estandarte. Ele vai também levantar um estandarte, um ponto de referência. E aqui para ajuntar, agora quem? As nações? Não. Agora não é mais as nações, os gentios, mas os desterrados, isto é, os exilados, os dispersos de quem? De Israel. E os exilados de quem? De Judá. De Israel era o reino do norte. A essas alturas que Isaías está escrevendo o que já havia acontecido com o reino do norte, cuja capital era Samaria, que é chamado de Israel ou de Efraim. O que já havia acontecido com eles? A Assíria já tinha invadido e levado, eles já estavam dispersos. Mas depois de Isaías, mais ou menos uns 100 anos depois, o que aconteceria com o reino do sul? O reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, aconteceria o quê? A Babilônia chegaria, tomaria e levaria embora também. Aqui, irmãos, nós temos duas profecias. Uma implícita e outra explícita. A profecia implícita qual é? Os judeus seriam dispersos no mundo inteiro. Essa é a profecia implícita. Porque para eu ajuntar algo, aquilo tem que ter o quê? Tem que estar como? Espalhado. Ok? Então essa é a profecia implícita. Hoje, onde você encontra judeu? Em quase todo lugar do mundo.
Eu costumo até brincar que o judeu está para o mundo como o cearense para o Brasil. Se você já viajou no Brasil, é difícil um lugar onde você não encontra cearense, certo? Quase todo o Brasil você encontra um cearense. É a mesma coisa o judeu em relação ao mundo. Tem a sua nação, Israel, mas a maioria dos judeus não está em Israel, está espalhada em todo o mundo. Eles estão espalhados, perderam a sua terra e estão dispersos hoje no mundo inteiro. Mas um dia, o rei messiânico vai estender a sua mão e vai trazer todo o remanescente fiel dos 4 cantos da terra, dos 4 confins da terra. Ele vai ajuntar lá em Israel. A restauração de Israel fica muito clara aqui nesse texto. Ele há de estender a sua mão para os vários lugares do mundo e vai recolhê-los e vai restaurá-los. Não apenas isso, mas ele vai unir os 2 reinos que tinham se dividido. Quais são os reinos que tinham se dividido? Israel e Judá, aqui chamados de Efraim e Judá. Efraim ficou com inveja de Judá, ficou com ciúmes de Judá. E Judá se tornou hostil para com Efraim. 2 irmãos que brigaram e se separaram. Um ficou na parte norte, 10 tribos, com a capital em Samaria. E outro na parte sul, 2 tribos. Foi chamado de Judá com a capital em Jerusalém. E algumas vezes eles entraram em guerra, inclusive na época de Isaías. O reino do norte queria tomar o reino do sul. Havia inveja e hostilidade. Aí é dito o quê? Deus vai acabar com isso. Ele vai novamente reunir as 12 tribos. Vai ser um reino só. Ele vai acabar com a inveja e a hostilidade. Não apenas isso. Ele vai fazer com que eles dominem sobre os seus inimigos. Verso 14. E ambos, então, agora, irão partir para o ocidente, para tomar a terra dos seus inimigos, os filisteus. Depois irão para o oriente, para tomar a terra de Edom, Moabe e Amon. Se você conhece a história bíblica, conhece bem, você deve estar lembrando de 2 Samuel 5, 8, 10, 11 e 12. Capítulo 5, capítulo 8 e capítulos 10 a 12. Que foi quando Davi assumiu o trono. E o que foi que aconteceu? Davi tomou a terra dos filisteus, a terra de Edom, de Moabe e de Amon. Isaías está repetindo que o novo Davi vai levar o povo de Israel a fazer a mesma coisa. A se voltar e ser vitorioso contra os seus inimigos. Mas não apenas isso. Deus fará um caminho para que esse povo volte. Deus há de acabar com todos os obstáculos. E aí ele diz, Deus vai acabar, destruir o braço do mar do Egito. Quando o povo saiu do Egito pela primeira vez, eles tiveram que atravessar um mar. Qual foi o mar? Vermelho. Aí está dizendo, nessa segunda vez Deus vai acabar com o mar. Ele não vai precisar abrir o mar, não. Ele vai simplesmente fazer o mar secar para o povo chegar. Mas e os que estiverem lá do outro lado, lá no rio Eufrates, o que é que ele vai fazer com eles? Ele também, com a força do vento, vai abrir o rio Eufrates, dividindo em 7 canais, de modo que o fluxo d'água se torne tão pouco que alguém pode atravessar, mesmo calçado com chinelo. Ele vai fazer isso. E da Síria, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma estrada, um caminho plano, para o restante do seu povo, para o remanescente do seu povo, voltar para a sua terra, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. No reino messiânico de justiça e paz universal,
haverá um lugar para as nações dos gentios, mas o povo de Israel também será restaurado, será buscado e trazido para este reino. Um retorno que Isaías já havia profetizado, capítulo 5, verso 13, capítulo 6, verso 12. Haveria este retorno, haverá este retorno. Um dos assuntos que colocam os evangélicos em campos distintos, em campos diferentes, na interpretação das Escrituras, é exatamente a questão, o lugar do povo de Israel, da nação de Israel, no plano escatológico de Deus. Será que Israel, como nação, como entidade étnica, como povo, vai ter um lugar distinto no reino messiânico? Ou será que a igreja, o povo de Deus na atual dispensação, vai englobar todo mundo, inclusive Israel, e ser apenas a igreja no reino de Deus? Esse é uma das questões que entre evangélicos colocam um grupo de um lado e um grupo do outro lado. Alguns creem que não há mais lugar para Israel étnico, para Israel nação no plano de Deus. Não há. Acabou e Israel foi substituído pela igreja. Um outro grupo acredita que não. Hoje nós temos a igreja, mas Deus fez promessas a Israel nação, a Israel povo, e Ele vai cumprir estas promessas. Na profecia de Isaías capítulo 11, temos uma resposta, a meu ver, clara sobre este assunto, de que Israel será restaurado. Israel nação, Israel povo, tem um lugar distinto no plano escatológico de Deus. Hoje, através da igreja, o Messias é o ponto de referência, chamando as nações, chamando os gentios, chamando também judeus, para através da igreja, entrarem e participarem do reino. Mas haverá um dia em que Ele estenderá a sua mão e vai trazer o remanescente de Israel para habitar na sua terra, vai estabelecê-los ali e irá reinar como o rei deles e de todo o mundo. Será o reino de ampla justiça e de ampla paz. E aí Ele cumprirá as promessas feitas a Abraão, de dar uma terra para os seus descendentes. Ele cumprirá a promessa feita a Davi, de dar um rei eterno sobre o trono de Davi. Você fará parte deste reino? Você já aceitou Cristo como Senhor, como Salvador? Já se curvou diante dele e pela fé está seguindo esse Messias, este rei que já veio uma vez, foi rejeitado, pagou pelos nossos pecados, voltou ao céu, está à direita de Deus, esperando o tempo de retornar e restaurar todas as coisas, e instalar o seu reino. Você já pertence a este reino? Qual é a sua esperança? Ela se prende apenas às coisas daqui? Ela se prende a esta vida? Ou esta vida para você é um tempo? É um tempo de passagem. É um tempo onde eu estou armando e desarmando tendas. Caminho daqui, caminho para ali, caminho para lá, descanso um pouquinho, mas trabalho de novo, até o dia quando o repouso completo messiânico se instalar nesse mundo. Qual é a sua esperança?
É alguma coisa desta vida? Ou é o reino do Messias? O reino messiânico. Você só encontrará descanso e paz. Você só terá justiça completa quando o descendente de Jessé, que também é o criador de Jessé, voltar e instalar seu reino neste mundo. Até lá, vivemos por fé nesta esperança. E que esta esperança alimente a nossa vida para continuarmos sendo fiéis a este Rei, a este Messias, durante o tempo que estivermos aqui. Amém.